Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu preparei uma aula muito especial porque realmente tem muita coisa que a gente precisa conversar. Nessa reprogramação da mente tem alguns fatores que eu não tinha falado e que eu acho que é importante agora nesse momento, né, começar a explorar mais. Para quem não me conhece, eu sou a Andréa Moreira e tenho falado sobre reprogramar a mente, né? Uma coisa que muitas pessoas me perguntam, né? Ah, pra você é fácil porque você é coach. E aí eu falo, sim, mas se eu, mesmo sendo coach, eu também tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu tenho questões para serem trabalhadas, né? E apesar de ter todo o conhecimento, eu sei que exige paciência, processo. Mas eu sou gente também, eu sou ser humano. E como todo ser humano, é óbvio que também passo pelas mesmas questões que todo mundo. Medo, ansiedade, insegurança. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Porque é importante mostrar também, né, que o caminho do sucesso, ele exige algumas escolhas, algumas decisões que são difíceis, que acabam trazendo medo, né? Inseguranças, renúncias também é importante. E eu tenho falado sobre hábitos, né? Esses hábitos, eles foram muito importantes na minha vida para que eu conseguisse também fazer aquilo que eu quero. Então hoje eu vou realmente me mostrar exatamente como eu sou. E não é simples também, porque existe uma imagem, né, que as pessoas acabam é, associando, né, a sua pessoa, e aí você tem que ser vulnerável e abrir isso e mostrar quem você realmente é. Também não é simples, né? Mas eu acho que é necessário, porque eu tenho alguns clientes que falam pra mim que tem medo, que não conseguem dar o próximo passo, que estão inseguros. E eu também sinto isso de vez em quando. Eu sinto medo, principalmente nessa profissão agora, onde a gente, eu tô olhando aqui, mas aqui tá muito frio, por isso que eu tô com essa boina e tô com casacão, mas daqui a pouco falando, talvez eu esquente. Então não liguem, porque tá mega frio aqui em Curitiba. Mas vamos lá. Os clientes falam pra mim, eu não consigo. E eu falo, o medo, ele sempre vai existir, né? Ele faz parte da natureza humana, ele é necessário para nos proteger. Então é importante que a gente entenda que a gente vai fazer as coisas apesar do medo. A questão é qual medo que você sente, né? O medo que te paralisa, ou o medo que te empurra, o medo que te motiva, o medo que faz com que você faça as coisas. E você tem que aprender a administrar isso. Então eu vou falar uma coisa, vou contar alguns eventos que acho que vai facilitar, né, o entendimento de como o medo, né, age na nossa mente, no nosso comportamento e como que a gente toma as decisões apesar disso. Para você saber algo sobre você, você tem que olhar para dentro, né? Para você entender os seus medos ou entender o que acontece, que impede você de fazer alguma coisa, você tem que olhar para dentro. E às vezes, olhando para dentro, a gente encontra coisas que a gente não quer. A gente encontra traumas, encontra um lado escuro, porque a gente também às vezes sente coisas feias e pensa coisas feias que a gente não quer que o mundo saiba. A gente tem vergonha e culpa. Mas é importante, é só a partir do momento que a gente reconhece isso que a gente consegue realmente mudar, transformar. Eu estou fazendo um curso com a Down, um desafio de 21 dias com a Down Watson. Eu vou deixar na descrição do vídeo, né? Ela fala sobre isso, né? Sobre ressignificar a dor. Então, o medo, ele também traz dor, né? Muita dor até. Então, quando você simplesmente quer eliminar o medo, você vai ver que não é possível. E quando você tenta isso na força, você acaba se frustrando, porque ele vai estar lá tentando estar presente. E uma coisa que eu aprendi na minha vida foi isso, que eu faço as coisas apesar do medo, e o meu medo de não fazer tem que ser maior do que o medo de não fazer, né? Tipo, eu quero realizar um sonho, mas eu tô com medo. Se eu não fizer aquilo, pelo menos eu tentar, eu vou ficar muito mais frustrada do que simplesmente eu deixar o medo tomar conta de mim, né? Então eu prefiro quebrar a cara, ir à frente e testar e tentar e me, e me desafiar mesmo, porque só assim eu sei o resultado, né? E não ficar com aquela dúvida. Então, algumas coisas que aconteceram na minha vida, por exemplo.
Quando eu morava em Porto Alegre, eu tinha um sonho de morar fora do Brasil. Eu não entendia muito bem de onde que vinha esse sonho, mas eu, desde os 10 anos, ou desde que eu tomei consciência de quem eu sou, eu tinha esse sonho de morar em Paris. E ainda não realizei o sonho de morar em Paris. Eu conheço Paris, mas não morei lá, né? Só estive algumas vezes, né? E aí o que acontece? Eu, quando eu fui fazer minha primeira viagem, que eu fui morar na Alemanha, eu tive muito medo. Muito medo. Medo de não saber o que fazer, medo de não encontrar as pessoas, medo de não falar a língua, medo de não conseguir me comunicar, medo de passar algum problema e não saber como procurar ajuda. Também por eu ser negra, eu tinha medo de sofrer algum tipo de preconceito com os neonazistas, de várias coisas passaram pela minha cabeça. E muitas pessoas também próximas a mim, minha mãe, tinha um medo absurdo, né? E mesmo assim eu fui. E foi a melhor experiência, né, da minha vida. Uma das melhores, porque eu tive várias experiências legais. Mas se eu tivesse deixado que o medo me dominasse, eu não teria ido. Eu não teria experimentado esse momento que foi muito importante na minha vida. Eu não teria conhecido pessoas incríveis. Eu não teria aprendido uma língua nova. Eu não teria viajado à Europa. Não teria feito tanta coisa legal, aprendido tanta coisa. Então, eu fui apesar do medo. Eu fui mesmo com muito medo. E eu lembro que na viagem eu tava apavorada, assim, né? Com medo de não saber fazer nada. E era a minha primeira viagem internacional, eu já tava de mudança, né? Com malas pesadas. E eu ia ficar muito tempo. Então foi um período, assim, que valeu a pena. Porque mesmo quando eu tava na preparação, e mesmo que a gente saiba que, que tá pronta, né? Que tem as ferramentas suficientes, você não sabe se vai conseguir dar conta lá na hora. Então eu decidi, apesar do medo, fazer. E eu acredito que foi assim, eu era muito jovem e foi desafiador. Era sair daquele meu mundinho, né? E atravessar o oceano e fazer algo realmente que era importante para mim, mas que me dava muito medo. Depois, outra coisa que me deu muito medo, e aí o medo foi tão absurdo que eu cheguei a ter pânico. Então, foi quando eu fui casar. Eu não sei porquê, era um momento muito feliz, era um momento que eu queria muito, mas a minha vida tava para mudar, né? Era uma vida para ser uma vida completamente diferente do que eu tinha vivido. E aquilo começou a me dar muito medo. E eu tive ataques de pânico. E realmente, e mesmo assim eu decidi fazer. Mesmo assim eu decidi embarcar. E eu lembro que eu tinha pesadelos, porque como eu casei com um alemão, eu ouvia tantas histórias de pessoas que falavam que os estrangeiros eles casavam e olha as histórias absurdas, né? Que levavam para outro país para tirar os órgãos e eu tinha pesadelos com isso. Eu achava que ele ia acabar me matando e me levando, fazendo alguma coisa. E mesmo assim eu fui, né? E eu lembro que as primeiras noites eu ficava observando se ele tinha um comportamento estranho, se ele estava levando alguma coisa, ele ia me matar, alguma coisa assim. E você vê como a mente, né, trabalha, e eu sou muito criativa, eu tenho muita imaginação. Então a coisa foi num ponto assim que eu realmente não sabia, né, como parar aquilo. Mas mesmo assim eu fiz, né? E foi incrível também, uma jornada maravilhosa. E valeu a pena ter um filho incrível. Então é isso, né? Você faz apesar do medo. Outra situação de medo que eu passei e que realmente poderia ter virado um trauma, né? Que foi um acidente que eu capotei o carro. E naquele momento, passado o susto, pra você ter uma ideia, não aconteceu nada comigo, só com o carro, mas eu fiquei tão assustada que a minha mente, eu esqueci de tudo, assim, coisas muito simples, coisas como número de documento, eu realmente fiquei mexida. E eu tava indo para um casamento, eu tava morando em Curitiba, indo para Campinas para um casamento. E eu fiquei assim, e agora, o que vai acontecer, né? Era mais ou menos 10 da manhã. E eu precisava ir para esse casamento, mas eu tava com medo de dirigir novamente, né? Porque tinha acabado de acontecer. E eu lembro que eu tive que voltar para Curitiba com o guincho, enfim, fazer os trâmites da seguradora, né? Pra, pra recolher o carro e tal. E eu pedi um outro carro, um carro reserva. E eu tava morrendo de medo de dirigir, mas eu sabia que se eu não dirigisse naquele momento, se eu não encarasse o meu medo, provavelmente eu não ia conseguir dirigir novamente. E aconteceu no mesmo dia, eu peguei o carro, aconteceu o acidente
às 10. Ah, tia Janete, que maravilha que você está aqui. Seja muito bem-vinda também, tô morrendo de saudades. Então, eu tô falando sobre medos, né? Com que a gente tem medo. Não é porque eu sou coach que eu não tenho medo. Sim, tenho medo. E aí, o que aconteceu? Eu capotei o carro de manhã, eu voltei pra Curitiba, e daí só fui pegar o carro às 5 da tarde. E uma coisa que me deixou mais com medo foi pensar que eu ia viajar à noite, porque logo ia escurecer, e eu lembro que a viagem levava em torno de 5 horas, e eu tava com tanto medo que eu levei 10 horas, ou seja, o dobro do tempo, porque eu fui muito devagar. E eu lembro que passando próximo ao local do acidente, dava pra ver as marcas do carro ainda, da derrapagem, né? E vinha muito na minha cabeça quando eu tava capotando. E eu tava com muito medo. E mesmo assim eu fui lá e peguei o carro. E fui. Mesmo andando numa estrada a 110, eu tinha que andar a 110, eu tava andando a 50, a 60, tinha trechos, né? E tava chovendo, assim, tava com aquela chuvinha fininha, né? Que ela é bem perigosa na estrada. E eu tremia, sabe? E eu lembro que eu fiquei toda tensa aqui nos ombros. E eu segurava o volante bem firme, com medo de alguma coisa. E foi muito intenso isso, mas mesmo assim eu enfrentei meu medo. Então você vê que mesmo com medo você faz as coisas, né? Você tem que fazer as coisas, porque senão a sua vida para, você acaba perdendo muita coisa. Outra coisa, e agora eu vou falar, eu falei agora só coisas que eu fiz apesar do medo. E eu vou falar uma coisa que eu nunca falei pra ninguém, que eu não fiz por causa do medo. Quem me conhece sabe que lá, quem me conhece quando eu era pequena, eu tive um processo difícil de aprendizagem. Eu tive dificuldades para aprender a ler. Então, eu sempre fui mais lenta que as outras crianças, né? E aí, eu voltei da Alemanha, tinha morado lá um tempo, e eu fui convidada para fazer parte de um concurso de Miss. E eu já trabalhava como modelo desde os 12 anos e eu gostava, né, de desfilar, participei no colégio, enfim. Eu achei, cara, muito legal, mas eu fiquei com muito medo. Medo de não saber representar a minha cidade. De repente, se eu ganhasse o concurso, eu tava com medo de não saber representar o meu país, de não saber me expressar, de estar na frente de um monte de gente e não conseguir falar por medo de falar em público. Então, pensa bem, né? As oportunidades que eu deixei de ter, se eu tivesse acontecido, seria uma coisa que eu queria, e era uma coisa que eu queria muito. Então, às vezes, você deixa que o medo te domina e ele torna você, né? Então, o medo, ele pode realmente fazer com que você perca muito da vida, né? Perca histórias, experiências. Então você tem que entender o seguinte: o medo é seu, ele faz parte de você. Todos nós temos medos, todas as pessoas, algumas com grau maior, outras com menor, mas você pode se programar, você pode mudar isso. Mas primeiro você tem que ter consciência desse medo, você tem que saber o que traz esse medo, tem que saber exatamente aonde que está o medo, né? Quais são as piores coisas que podem acontecer se você fizer aquilo, né? Você tem que ter essa consciência, porque daí você vai entender isso e vai aceitar e vai dizer, né, pro seu medo, ok, eu sei que você está comigo, você faz parte de mim, mas você não sou eu e você não vai comandar a minha vida, não vai comandar a minha história. E aí você vai dando pequenos passos, né, na direção daquilo que você quer. Outro episódio que me deu muito medo, né? Quando eu comecei a fazer as lives, né? Quando eu mudei de carreira, quando eu abri mão do meu emprego para empreender, para ser dona do meu negócio, para ser independente, eu fiquei com muito medo. Um medo absurdo, porque afinal de contas eu não tenho ninguém, né? Os meus pais não existem mais, não tenho com quem contar, então era eu comigo mesma. E é lógico que dá muito medo. Mas eu pensei assim, o que pior pode acontecer, né? Qual é assim, a pior experiência que eu posso ter? É realmente não conseguir fazer nada, não vender nada, não ter nenhum cliente e eu ter que voltar a trabalhar, né? Buscar um emprego normalmente, novamente, né? Ter que realmente bater na porta de alguém que de repente já trabalhou comigo e falar, não deu certo, eu preciso voltar a trabalhar no emprego formal, CLT, e tá tudo certo. E aí eu falei, eu vou fazer, eu preciso fazer. E o medo, ele tá ali. Sempre eu olho pra ele, mas eu falo, cara, a vida é muito mais rica, né, quando você encara os seus medos. Eu lembro a primeira vez que eu dei uma palestra para um público, eu lembro que era mais ou menos cento e poucas pessoas. Eu queria muito aquela palestra, eu estava buscando aquilo. E
eu tinha me preparado por 6 meses, basicamente, para aquele momento. Então eu sabia tudo, eu tinha todas as ferramentas, todo o conhecimento. Mas chegou na hora, eu realmente travei. Eu pensei, eu não sei nada, eu sou uma fraude, eu tô aqui e vou falar com um monte de gente que vai perceber que eu não sei nada. Mas mesmo assim, eu respirei fundo, eu controlei aquela ansiedade, eu me muni, né, daquilo que eu sabia, todos os conhecimentos que eu tinha em mente para transformar esse medo. E fui para frente das pessoas e falei para elas o que eu estava sentindo. Falei que, apesar de conhecer a palestra, de saber o conteúdo, eu estava com medo de encarar aquelas pessoas. Porque quando você se mostra vulnerável, quando você não esconde essas fraquezas, quando você mostra quem você é, você pode ter empatia, você relaxa, porque você não está criando uma máscara, você não está vestindo uma máscara do tipo, eu sei tudo, eu posso tudo. E as pessoas, elas olham para você, né, com compaixão, talvez, ou com simpatia, porque elas também têm medo. Então elas entendem, mesmo que não seja consciente, elas sentem também, né, que você é humano, que você não está lá tentando ser superior a elas, né? E isso cria uma conexão. Então, eu tento não mostrar mais aquela capa de tá tudo bem. Eu acho que tá tudo bem, sim, porque não tem nenhum problema real. Para mim, problema real é alguém doente com uma doença terminal ou algum problema mais ou menos nisso, né? Quando tem saúde envolvida. Mas quando é problema financeiro, por exemplo, tudo isso dá para resolver, né? A gente pode resolver, a gente pode trabalhar, a gente pode encontrar soluções, a gente pode criar uma estratégia. Agora, ter medo de encarar isso é absurdo, né? Mas acontece, muita gente tá com um problema e ela não quer nem resolver porque tá com medo das possibilidades, né? Então, eu falei aqui vários eventos, né? Quando eu resolvi assumir a minha nova carreira, quando eu decidi abraçar o coaching, eu tava com medo. Medo do julgamento, medo das pessoas falarem novamente, né? Mais uma coisa que você começa, Andréia. E realmente eu perdi algumas pessoas no processo, no caminho. Eu perdi realmente pessoas importantes para mim, porque elas não entenderam que aquele momento era importante e que eu tava com medo, sim, porque podia não ser de novo algo que eu tivesse paixão ou que fosse ou talvez fosse algo provisório, fosse algo que eu estivesse passando um momento, né, desejando, mas depois talvez se perdesse. Mas eu encarei isso, eu falei pro mundo e tô aqui me expondo e tô falando aqui todos os medos que eu senti, os maiores medos, né? E faz parte. Então, só assim, né, eu encarando esses medos é que eu posso dar o passo que eu quero dar, né? Eu posso realmente abraçar a minha verdade, abraçar o meu medo, abraçar o meu mundo e ir em frente e caminhar e ser feliz e buscar alternativas e buscar soluções e buscar respostas. Quando eu me escondo, quando eu não aceito meu medo e eu deixo que ele comanda a minha vida para. Simplesmente assim. Eu deixo de viver um monte de coisas legais. Eu deixo de viver experiências interessantes. Eu deixo de ser feliz, né? Porque a gente veio nesse mundo para ser feliz, para buscar realmente realizar os nossos sonhos. E quando a gente deixa que o medo ele assuma o controle, a gente perde mais do que simplesmente encarar. Então, era isso que eu queria falar, né? Sobre o medo, né? Eu, eu acredito que a gente tem que fazer de tudo para encontrar o equilíbrio, para encontrar o autoconhecimento, né? Para buscar ser cada vez melhor, mas com a gente mesmo, em comparação com a gente mesmo, não se comparar com o outro e a gente olhar para trás e ver que a gente andou e que a gente realmente se melhorou, que a gente conseguiu avançar no autodesenvolvimento, que a gente conseguiu realizar os nossos sonhos, porque a gente conseguiu dar esse passo apesar do medo. Então, muita coisa eu já vivi, muitas experiências loucas e felizes, porque eu arrisquei, porque apesar do medo, eu fiz coisas que poderiam me paralisar, né? Então é isso que você tem que identificar, né? Qual é o medo que te paralisa? eh, o que ele está fazendo na sua vida, né? Qual é o prejuízo que ele está causando? Porque se você não tiver consciência disso, você vai dar desculpas para não estar fazendo o que precisa ser feito, né? Você não vai entender, você vai olhar para o lado e vai ver pessoas fazendo coisas que você gostaria de fazer, né? E você vai dar poder para outra pessoa dizendo que ela é melhor, que ela é especial, que ela consegue e você não. E na verdade,
ela simplesmente, talvez ela também tenha medo, né? Mas também nem, não quer dizer que todo mundo tem os mesmos medos, né? Cada um tem um medo diferente, medos em graus diferentes, tamanhos diferentes. Por isso que você não pode se comparar com outra pessoa, né? Porque às vezes o medo que você tem parece para outra pessoa absurdo, porque não tem porquê, né? E outras pessoas acham que um medinho que você não acha que é tanta coisa, para outra pessoa é uma coisa gigante. Então, jamais olhe para o lado e se compare, né? Jamais faça isso com você. Jamais é, desista dos seus sonhos por causa do medo, né? Olha que louco, né? Eu lembro quando eu queria muito ficar grávida, eu queria muito ter um filho. E eu passei a gravidez inteira com medo. Eu fiquei grávida bem na época do 11 de setembro. Então eu tava no comecinho da gravidez. Muita gente não sabe, mas esse medo de que alguma coisa muito séria no mundo acontecesse, que, que realmente a gente estava indo para um período da história, né, do mundo, onde estava todo mundo inseguro, com medo de terrorismo, com medo de que tivesse uma terceira guerra, enfim. Aquele momento foi muito marcante e eu tive muito medo. E eu estava gerando uma criança e provavelmente aquilo afetou tanto ele como me afetou. E eu fiquei 2 anos paralisada, com uma depressão profunda, com muito medo de não dar conta de cuidar daquela criança. Então, só depois de tratamento, só depois de fazer terapia, é que eu consegui me libertar disso e tentar fazer o melhor, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que às vezes você tem medos que são patologias, são medos que já passaram do nível natural, né, do ser humano. Então, às vezes é preciso ajuda, precisa buscar alguém que consiga tirar essa dor, né? Consiga tirar esse medo para que você evolua. Tem gente que tem trauma de altura, de avião, de dirigir, de, de falar uma outra língua, enfim, traumas que parecem, né, insignificantes, mas que podem afetar a vida da pessoa no sentido da carreira, relacionamentos, né, a própria saúde dela. Então, é importante a gente analisar profundamente qual é o medo que a gente tem, qual é a profundidade dele, onde ele afeta a nossa vida, quais aspectos que afetam a nossa vida. E aí tentar ressignificar, tentar mudar, tentar transformar isso, né, para que você realmente consiga dar o passo que você precisa dar, né, para ser feliz. A reprogramação da mente também passa por isso, né, de você se conhecer profundamente e não ter vergonha de reconhecer esse medo, não se sentir culpado por algum motivo, mas principalmente vergonha, né, que às vezes a gente não quer falar para outra pessoa aquilo que a gente está sentindo. E também para mim não é fácil estar aqui falando. Eu vejo muita gente que fala para mim, eu quero ser eu quero ser como você quando crescer, né? E eu espero que não seja como eu. Que cada um tem a sua história, cada um tem o seu caminho, né, para trilhar, para se desenvolver. E cada história é única e linda e maravilhosa. Então, honre a sua história, honre os seus medos, as suas dores, as suas vergonhas, as suas culpas. Lembra que a gente é luz e escuridão, a gente tem esses dois aspectos. Isso eu aprendi com a Dawn Watson, né? E a gente não pode esconder a nossa escuridão como se fosse uma coisa feia, porque ela faz parte da gente. Todo mundo tem. Então, a partir do momento que você entende que todo mundo tem, todo mundo é, é ser humano, então a gente consegue ser mais inteiro, né? Porque a gente não tá vestindo a máscara da perfeição. As pessoas acham que eu tô sempre, porque eu tô sempre feliz, ou tô sempre passando uma alegria, uma tranquilidade, é porque realmente é um treino. Eu decido todos os dias estar bem, estar feliz. Mas não quer dizer que não tenha momentos que eu não estou mal, que eu não tô chorando, que eu não tô triste. Há algumas semanas eu passei por isso, onde eu realmente estava triste, sem saber qual é o caminho a tomar, sem saber o que fazer, sem ver sentido para as coisas. E eu tive que remodelar tudo, eu tive que realmente fazer um momento de introspecção para poder olhar para dentro e ver aonde que estava doendo, ver aonde que estava errado, ver aonde que estava o caminho. E essas coisas são necessárias. Então é importante que você perceba isso, que você não tenha medo de olhar você inteiro e respeitar a sua história, respeitar a sua dor, respeitar tudo, tudo aquilo que você está vivendo, porque é importante, é muito importante você abraçar quem você é,
né? E se amar por inteiro. Até aquele lado feio, escuro, que você quer esconder. Você não pode ter vergonha de quem você é até quando você está sozinha, né? Você tem que ter orgulho de quem você é. Você tem que estimular isso, né? Então, foi muito louco, né? Esses dias, quando eu passei na escuridão de novo e lembrei, né, que isso faz parte da nossa essência. A gente tem altos e baixos, a gente não é linear, a gente não vai estar sempre com a mesma emoção. Seria um robozinho, né? Se a gente tivesse sempre sentindo a mesma coisa, vivendo sempre do mesmo jeito. E por mais que você treine todos os dias para estar sentindo bem, vão acontecer eventos que vão tirar você, né, do seu equilíbrio. Terão eventos que vão deixar você insegura, com medo. Mas você tem que combater isso, mas não combater como briga, como uma coisa que você tem que eliminar. Mas entender que é algo que faz parte de você. E uma coisa que o medo ele faz, né? Ele é para te trazer segurança, né? Para que você não faça nada arriscado, para que você não coloque a sua vida em risco. Então, o medo ele traz isso, né? Para você ter cuidado com as ações que você vai tomar. E às vezes você passou por alguma situação traumática e ele ficou, lógico, marcado. Então, ele criou uma sinapse. Então, vou explicar um pouquinho, né? Agora vamos para a parte da ciência, né? O que acontece? Quando você tem um forte impacto emocional, um trauma, por exemplo, quando eu capotei, é lógico que ele criou uma sinapse na hora, porque foi muito intenso. Então, eu fiquei com medo. Então, para mim, é fácil associar estrada, né, com... E eu nem tava com velocidade muito alta, né? Mas estava chovendo um pouquinho. Então, sempre quando chove e eu tenho que pegar a estrada, o meu coração já começa né, a bater mais forte. E eu fico um pouco ansiosa e eu fico com medo. Porque ele associou, né? É uma nova sinapse que criou. Antes de acontecer o acidente, eu não tinha isso, não tinha esse problema. Mas como eu tive um forte impacto emocional, ele criou esse caminho neural. Então, toda vez que eu pego uma estrada que está chovendo, eu vou sentir aquele primeiro impulso. Não vai, né? É o medo te dizendo, espera, não faça isso, porque pode acontecer alguma coisa. Então, mas cada vez que você vai e você encara isso, você diz, ok, eu vou ter mais segurança, eu vou mais devagar, eu vou ter mais cuidado, eu vou me cuidar mais. Você vai criando outro caminho neural, né? Outra sinapse dizendo, ok, estrada com chuva é perigoso, mas eu sei me cuidar. Eu sei tomar cuidado, realmente. Eu sei andar devagar, eu sei prestar mais atenção. Eu tô mais ligada, eu tô mais atenta. Esse é o motivo de você ter medo, né? Ele faz esse caminho, né? Ele faz esse papel de cuidar de você. Então, por isso que você não pode ir contra o seu medo. Você não pode combater ele com raiva. Você não pode ficar achando que você é menos por causa do seu medo. Que você é insegura por causa do seu... Não, ele faz o papel dele. E você vai dizer pra ele, ok, você tá aqui comigo e vamos juntos. Mas você tem que ficar ali, eu vou cuidar, né? E isso é muito importante você ter essa consciência, tá? Então, eu espero que tenha ajudado de alguma forma, né? Falar um pouquinho dos meus medos. Porque quando a gente mostra, né, que a gente é gente como qualquer pessoa, que a gente também tem inseguranças, a gente mostra que tá tudo bem, que qualquer um consegue. Se eu consigo, né, superar os meus medos, medo de falar em público, medo de palestrar, medo de me expor aqui numa live e falando das minhas inseguranças, medo de ser julgada, né? Porque a gente vai ser julgado, independente de ser bom ou mal, de ser positivo ou negativo, o julgamento vai existir a partir do momento que uma pessoa, né, vê uma coisa, ela já tem, né, os filtros dela, onde ela vai dizer se aquilo é legal ou não. Outra coisa que eu tinha muito medo de um julgamento, principalmente as pessoas mais próximas, né? Eu tinha um namorado que eu estava num relacionamento onde ele dizia que eu não estava pronta, que eu não ia conseguir, que não era legal que eu fazia o que eu tô fazendo, né? E eu passei muito tempo com medo dele assistir, dele estar presente no meu, nas minhas lives, né? E é muito louco isso, né? Eu deixei de fazer tanta coisa por medo, mas quando eu decidi que o medo não ia me parar mais, que eu não ia ter mais vergonha de quem eu sou, de assumir quem eu sou, porque
vão existir pessoas que não vão gostar de você. E tá tudo bem. Mas vão ter aquelas que vão, de alguma forma, se espelhar, vão ter algum tipo de aprendizado, que vão te aplaudir, que vão te prestigiar. E às vezes a gente fica tão focado naquelas pessoas que não querem você, que não gostam do que você tem para dizer, que você fica tão empenhado em querer agradar, e aí você perde muito mais. Então hoje eu tô pelas pessoas que precisam ouvir o que eu tenho para dizer, que vão crescer e vão aprender alguma coisa com isso, que vão se beneficiar. E é isso, o meu trabalho não é sobre mim, né? É sobre o outro. O meu trabalho não é eu ter que ser ter aquela imagem perfeita ou passar realmente algo que não é a minha essência, né? Só para agradar os outros. Não, essa sou eu inteira, né? E eu sempre vou passar essa verdade, porque é isso. Eu preciso cada pessoa vai encontrar a pessoa certa, né, para ela. Cada pessoa vai encontrar a mensagem certa para ela. E então eu não tenho mais essa preocupação, né? O importante é que alguém, se uma pessoa ouvir o que eu tenho para dizer e ela for impactada, transformada, for de alguma forma trouxer luz, trouxer um certo conhecimento que ela não tinha, já está valendo a pena, né? Já valeu todo o esforço, já valeu toda a minha dedicação, já valeu todo o meu amor por esse trabalho incrível, né? Então, quando alguém fala pra mim que eu pareço, que eu pareço tranquila, ou que eu parece que nada me afeta, me abala, é porque realmente eu não deixo transparecer. Dificilmente alguém sabe exatamente o que está acontecendo, mas não porque eu não quero passar a imagem de que tá tudo bem e que nada de mal me acontece, ou que a minha vida é perfeita, ou que eu sou, enfim, tenho tudo o que eu quero. Não, é porque realmente eu decido passar isso, né, essa imagem, mas também porque não adianta, né, não vai adiantar reclamar ou ficar infeliz ou ficar me lamentando, porque afinal de contas sou eu que tenho que resolver as minhas questões, né? E acho que as únicas pessoas que têm que saber é aquelas pessoas que de alguma forma eu preciso delas, que elas vão me ajudar a resolver aquela questão, se é que eu tô com algum problema, né? E as outras pessoas não precisam saber. Mas é uma decisão minha, né? E é lógico que quando eu preciso de colo, e se de repente eu preciso, eu vou atrás de alguém. Alguém vai me consolar, alguém vai me dar colo. Porque a gente não tá sozinho nesse mundo, né? A gente tem as outras pessoas para também nos ajudar. E não é porque eu sou coach treinada e que eu trabalho muito a minha mente, a minha reprogramação, a minha comunicação interna, não quer dizer que eu não vou ter momentos também que eu vou fraquejar. Então, não entenda que nós somos. A gente tem superpoderes, sim, todos nós temos superpoderes. A gente só tem que ativar, a gente só tem que ter conhecimento de quem nós somos, nossas competências. Nós somos únicos no universo e cada pessoa é uma combinação de competências, né, de habilidades, de talentos únicos. E isso é que é muito rico, isso é que torna muito especial, né? Então é muito legal isso, você saber que você não vai ser diferente, né? Então você não vai ser igual a outra pessoa, você vai ser sempre diferente. As pessoas podem ser parecidas, mas elas são diferentes. E aquilo que você não tem, o outro pode ter. E essa troca é muito rica. E aquilo que eu tenho, eu posso dar para o outro. E a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Isso é muito legal. Então, se você quer dar mais, você tem que aumentar, né, o seu interior. Você tem que crescer internamente, você tem que se conhecer, você tem que desenvolver o músculo, né, do autoconhecimento, você tem que desenvolver os seus talentos. Você pode melhorar e pode aprimorar, mas não tenha medo de quem você é, não tenha medo de todos os seus lados, escuro e de luz. Se você quer brilhar, você tem que também saber o teu lado escuro, porque daí você pode fazer o polimento, certo, né? Para que a tua luz brilhe cada vez mais. Bom, era isso que eu tinha para hoje. Espero que tenha te ajudado a entender, né, um pouquinho do medo e uma tarefa que eu vou te dar para você se confrontar com o seu medo, né? Liste ah, todas as coisas que você quer fazer. Coisas que você deseja do fundo do coração, mas que você não fez por medo. Algum motivo, seja. E depois você vai listar todos os medos que você tem. Todos eles em relação àquilo. Por exemplo, você quer fazer uma viagem.
E você não fez ainda, você quer ir para um lugar que não fala a língua, né, por exemplo. Você pode colocar lá que você tem medo de não saber se comunicar, tem medo de se perder, medo de ser roubado, medo é, de não conseguir chegar nos lugares. Sei lá, lista todos os seus medos em relação àquilo, né? E escolhe uma coisa que você vai fazer em direção daquilo que você quer realizar. É, e você vai ver como que você vai se sentir. Então, a partir do momento que você quer dar um passo, né, em direção para combater o medo, você precisa ter consciência dele, saber o que que te impede, e aí você vai tomar as ações para poder controlar esse medo, né? Porque tudo aquilo que você quer realizar, você consegue, desde que você entenda o processo. Porque vamos supor, se você quer viajar para um lugar onde você não fala a língua, e você tem medo de não saber se comunicar, você pode aprender uma língua, né? Isso é um exemplo, tá? Na verdade, escolha qual é o medo, qual é a coisa que você quer fazer realmente, que está te impedindo, o medo está te impedindo de realizar. E faça isso, faça esse exercício. Escreva, porque daí torna consciente, né, aqueles medos. E engraçado que nesse exercício você pode acabar descobrindo coisas que você nem imaginava que você tinha medo, né? E às vezes por ele estar no inconsciente, você deixa de fazer e você dá outras desculpas e acaba não realizando. Bom, espero que tenha valido a pena estar aqui comigo assistindo essa aula. Tá dentro daquele programa, né, da Reprogramar a Mente, que vai estar lá no meu canal no YouTube Desafie-se Hoje. E eu vou deixar também, se você está querendo se desafiar, ressignificador, está acontecendo um programa da Dawn Watson, que você pode assistir no Eu Não Sou o Meu Guru, ela estava lá no documentário do Tony Robbins, então vale a pena. Ela tá fazendo esse programa no Instagram às 5:30 da manhã, todos os dias, a partir da... Não, ela já passou uma semana, já estamos no 7º dia, mas vale a pena, tá sendo transformador, assim, é muito conteúdo, muita coisa legal, e o nome do programa dela é Ressignificando a Dor. Então, se você ficou interessado, vale a pena, e é isso. Eu desejo um ótimo dia, e não importa onde você estiver, se acha que valeu a pena, já compartilha com alguém, né? Vai que essa pessoa tá precisando ouvir isso, tá com alguns problemas, né? Ou situações delicadas para realizar as coisas por medo. Então, eu acho que vale a pena, né? A gente compartilhar. E é isso, semana que vem estaremos aqui, 9 horas. Eu vou preparar uma aula bem especial também. E eu acho que vale a pena. Convide outras pessoas. Aqui tá muito frio, né? Eu tô acordada desde as 5 horas, mas a gente não pode deixar, né, de passar a mensagem independente de frio, de preguicinha e domingo, enfim. Mas aí você pode assistir na cama também, não tem problema se tiver friozinho a semana que vem. E é isso. Eu desejo uma ótima semana e a gente vai se falando. Se quiser deixar mensagem, pode deixar. Pode deixar aqui nos comentários ou no mensagem privada que eu respondo com o maior prazer. Beijo, beijo, beijo.